Como ser rico segundo o Evangelho. Como ser rico segundo o Evangelho. Vamos definir aqui os termos para depois trabalharmos o texto que nós temos, que é um texto muito interessante, assim como muitas outras partes das Escrituras também o são. Mas o jovem rico, esse texto é conhecido assim como o jovem rico. Procurei algumas definições bem óbvias sobre riqueza e pobreza. Vamos falar então sobre esse tema que já repetimos aqui 2 vezes, como ser rico segundo o Evangelho. Segundo o nosso grande amigo, o nosso Aurélio, um dicionário, rico é aquele que possui muitos bens ou coisas de valor, fértil, abundante, opulento, pomposo. Pode também estar relacionado àquilo que é bonito, que é belo. Riqueza, portanto, é a qualidade de rico, a classe dos ricos. Riqueza é também, como vimos em uma outra parte, o sinônimo de exuberância, abundância, opulência, fortuna, fecundidade, fartura, ostentação, pobreza, que não tem o necessário à vida, aquele que não tem dinheiro ou recursos materiais. Pobreza é aquilo que denota, aquilo que é o estado ou qualidade do pobre, a classe dos pobres. Pobreza é sinônimo de penúria, necessidade, mediocridade, mendicância, miséria. No texto que nós temos, nós encontramos alguém que, materialmente falando, era rico, tinha posses, conforme a definição aqui do nosso amigo Aurélio. Alguém que era uma pessoa que tinha muitos bens materiais. Ele pertencia a essa classe dos ricos. E aqui nós temos esse jovem que chega com uma pergunta muito interessante. Que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Esse texto que nós fizemos a leitura, ele se encontra em mais outros 2 evangelhos. Os evangelhos chamados paralelos, evangelhos que têm textos e passagens semelhantes, como Marcos, capítulo 10, e Lucas, no capítulo 18, você vai encontrar esse mesmo acontecimento, dito com outras palavras, e Mateus faz aqui uma menção diferente dos outros 2 evangelistas, Marcos e Lucas. Mateus acrescenta que esse homem que o procura, essa pessoa que o procura é um jovem, coisa que os outros 2 não fazem, mas Mateus fala sobre isso. E é interessante, lendo um comentário, há também um chamado Evangelho dos Hebreus, que é um evangelho apócrifo, e se perdeu muita coisa sobre esse evangelho. Existem alguns fragmentos, e um dos fragmentos desse evangelho de Hebreus relata também este episódio. Então, além dos 3 evangelhos que nós chamamos canônicos, aqueles que são aceitos como inspirados por nós protestantes, existe um evangelho apócrifo chamado Evangelho dos Hebreus, como dissemos, que não temos muita coisa dele, existe pouca coisa, mas existe um fragmento que fala sobre esse acontecimento e que faz menção dele da mesma forma que os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas fizeram. Então nós temos aí 3 evangelhos e um escrito chamado apócrifo, um escrito, uma literatura que também fala desse acontecimento e relata a procura de uma pessoa que vai até Jesus questionando sobre como alcançar a vida eterna. É como se ele dissesse: como é que eu faço para ir para o céu? Como é que eu faço para ser salvo? É essa a pergunta. Parece que isso estava inquietando. Embora a gente vai perceber aqui no texto, que ele era uma pessoa seguidora dos ensinamentos, das normas do Antigo Testamento, há um desejo, há uma ansiedade, há algo que parece lhe faltar, apesar do cumprimento das regras. O jovem faz essa pergunta sobre vida eterna. O que é que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Será que ele estaria preocupado com a sua vida espiritual? Provavelmente sim. Mas o que é que faz esse jovem procurar Jesus e lhe fazer essa pergunta? O que é que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Esse jovem tinha essa preocupação, alcançar a vida eterna. E
Jesus, então, como vimos aqui, diz para ele que ele deveria cumprir os mandamentos. Antes, nós encontramos algo aqui em que diz: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E Jesus fala sobre a questão de ser bom, que bom só existe um, e Jesus estava se referindo aqui à pessoa de Deus. Se queres por entrar na vida, ou nessa vida eterna que você está pensando alcançar, guarda, ou seja, cumpre os mandamentos. A resposta do jovem disse: quais são então? Jesus faz referência a 5 mandamentos. Se você pegar o decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20, em Deuteronômio também, você vai ver o seguinte, que nos 10 mandamentos, 4 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos, se referem à pessoa de Deus e como nós nos relacionamos com Deus, como é a relação do fiel, do justo para com Deus, os 4. Entretanto, os outros 6 mandamentos estão relacionados a questões de convivência entre pessoas, ou seja, são textos que falam sobre o relacionamento entre as pessoas, e Jesus faz referência a eles. Diz lá, Jesus, depois que o jovem perguntou, se eu tenho que cumprir esses mandamentos, quais são então? Aí Jesus diz, primeiro, não matarás, aqui não está na ordem, né? Mas não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, e interessante que Jesus acrescenta aqui, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo. Falou sobre 4, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, e 2, que estão, pelo menos honra teu pai e a tua mãe, que está relacionado ao decálogo, mas Jesus faz um acréscimo, algo que não está no decálogo, mas que está implícito no que o decálogo ensina, e essas palavras aqui, amarás o teu próximo, embora não estejam ali no decálogo, elas fazem parte dos mandamentos, e Jesus faz esse acréscimo, Jesus acrescenta. E interessante, você viu no texto, que o jovem diz o seguinte, tudo isso eu tenho observado, tudo isso eu tenho cumprido, eu tenho feito isso, o que me falta ainda? Novamente nós vemos esse jovem, essa pessoa, esse homem, colocar um questionamento, e aqui o que nós percebemos é que, embora ele cumprisse algumas normas, ainda lhe faltava alguma coisa, lhe faltava a certeza de que ele poderia, fazendo aquilo, cumprindo aquelas regras, cumprindo aquelas normas, que ele ainda, mesmo assim fazendo, não tinha essa certeza de vida eterna. E muitas vezes nós também temos essa dúvida, e uma das coisas aqui que eu vejo, que tudo que está relacionado a Jesus está sempre relacionado à graça, e Jesus mais uma vez vai falar sobre algo que está relacionado à graça, porque aquele jovem não tinha essa compreensão, e Jesus, de uma certa forma, vai ensinar a ele sobre a graça. Bom, o texto nos fala então que Jesus diz a ele quais são, e ele sabia. Como um observador, como um religioso naquele tempo, ele com certeza conhecia os 10 mandamentos. Mas aqui parece que, não sabemos se ele está testando Jesus, tem um comentarista que diz que talvez ele estivesse fazendo isso para testar Jesus, mas de alguma forma há um questionamento, há uma indagação, há algo que parece faltar para ele, e ele está querendo uma resposta. O que nos faz pensar que esse jovem, embora tivesse ali diante de Jesus a certeza de que ele era um cumpridor da lei, lhe faltava algo, havia um vazio, ele ainda estava insatisfeito, ele queria algo mais. Jesus fala então sobre os mandamentos, faz referência aos mandamentos, sobre a convivência humana, porque todos os mandamentos que Jesus fala estão relacionados à convivência, à relação, relacionados ao outro. E os 10 mandamentos têm, como nós dissemos, 4 relacionados a Deus e 6 relacionados à convivência humana. Os outros 6 mandamentos, além dos 4 primeiros que falam sobre Deus, são dirigidos a pessoas, a nós e como nós convivemos. O jovem
era um observador da lei. E ele deixa claro isso. Eu tenho observado. O que a gente percebe, então, mais uma vez, Jesus colocando para nós um grande ensinamento? Estamos falando aqui sobre como ser rico segundo o Evangelho. Aquele jovem era um rico. Mas que tipo de riqueza nós estamos falando? Que tipo de riqueza nós podemos entender que esse jovem tinha? E parece que, embora sendo uma pessoa com muitas posses, o texto deixa claro isso, porque no final diz assim, que o jovem, depois de ter ouvido o que Jesus falou, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Ou seja, ele tinha bens. E depois de ouvir Jesus, ele reage dessa forma. Mas o jovem era um observador da lei, o que nos faz pensar que ele era um religioso. E o que nos faz pensar também que, embora sendo observador da lei, sendo um religioso, a religião não preenchia o que ele buscava, ou seja, a certeza da vida eterna, a certeza de ir para o céu, a certeza da salvação, trocando as palavras aqui, trazendo para a nossa realidade. Era um jovem extremamente cumpridor da lei, mas faltava-lhe algo. E é esse algo que de repente faz com que ele vá até Jesus para buscar uma resposta, que ele não havia encontrado, embora fosse um religioso e um cumpridor da lei, um cumpridor das normas. Os requisitos, com certeza até mesmo cerimoniais, eram cumpridos por esse jovem. Mas, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Creio que muitos dos nossos dias talvez façam a mesma pergunta. E alguém disse que o fato do homem estar buscando outros deuses, e deuses são aquelas coisas ou aqueles seres que nós colocamos no lugar de Deus, quando nós não o encontramos, tudo que ocupa o primeiro lugar na nossa vida e ocupa o lugar de Deus, torna um Deus para nós, ou do Deus verdadeiro, do Deus vivo, do Deus cristão, do Deus que nós encontramos nas Escrituras. Um jovem religioso, que nos demonstra que, mesmo sendo uma pessoa cumpridora da lei, não estava satisfeito na sua vida. O que nos faz pensar que também nos nossos dias, e trazendo para a nossa realidade, muitas pessoas religiosas ainda estão insatisfeitas. E o grande problema é pensar que a religião faz aquilo que somente a graça pode fazer. E muitas pessoas se prendem à religião, e diferentemente do jovem aqui, o jovem, embora fosse um seguidor, ele tinha essa dúvida, ainda não tinha certeza de, mesmo sendo um religioso, um cumpridor da lei, de herdar a vida eterna. Infelizmente, nos nossos dias, muitas pessoas acham que, fazendo como faz o jovem, ou como fez o jovem, de repente já estão cumprindo aquilo, ou, segundo pensam, cumprindo as regras necessárias para herdar a vida eterna, que é também um outro grande problema e grave problema do nosso tempo. Mas esse jovem demonstra que a vida eterna era algo que, além de incomodar, fazia com que ele, ou nos faz aqui percebermos, que havia algo que lhe faltava e que ele não estava entendendo. Eu procurei, como sempre faço aqui, um comentarista, e ele fala sobre esse texto. E como dissemos, nós temos esse texto nos 3 evangelhos e lá no evangelho de Hebreus. Mas vamos nos prender aqui aos textos do evangelho, dos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que fazem uma menção desse acontecimento chamado na nossa escritura aqui na minha está em negrito, o jovem rico. Como ser rico segundo o evangelho? O que Jesus ensina para esse jovem é algo que eu penso que a gente deveria estar considerando também nos nossos dias, por isso que a Bíblia é atual. E é interessante que o mesmo sentimento que levou aquele jovem a conversar com Jesus e fazer aquela pergunta, talvez o sentimento de muitas pessoas hoje, que embora tenham uma religião, embora frequentem uma igreja, embora professem uma fé, tenham uma tradição religiosa, ainda falta a eles algo. E que nós percebemos que, pelo texto, a religião, também nos nossos dias, não pode oferecer aquilo que as pessoas pensam que a religião oferece. Pessoas estão insatisfeitas, mesmo dentro das igrejas, muitas pessoas estão ali observando algumas normas, alguns requisitos, mas lhes falta algo, esse anseio, essa certeza de uma vida que realmente demonstre ela ter a convicção de herdar
a vida eterna. E o que seria a vida eterna para esse jovem? Seria algo que ele quer alcançar não só para esse tempo presente, esse tempo que nos prende aqui ao cronos, aquilo que é cronológico, a horas, a meses, a semanas, a décadas e séculos. Não. Ele está preocupado com alguma coisa além, a partir do momento que de repente as coisas terminarem nesta vida, o que é que vai acontecer? Eu quero algo, mas eu ainda não tenho essa certeza. Apesar de ser um cumpridor, apesar de ser um observador, apesar de eu seguir a lei. E o que esse jovem nos faz refletir é a sua reação após as falas de Jesus. Bom, você tem observado tudo isso? Então, se queres ser perfeito, ou seja, se você quiser então herdar a vida eterna, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Aí depois você vem e segue-me. Interessante essas colocações de Jesus. E aqui Jesus nos ajuda a entender qual é o espírito, e estava mostrando para aquele jovem qual era o espírito da lei. O jovem era observador da lei, mas ele não compreendia o espírito da lei. E, embora a lei falasse, determinasse o que deveria ser feito, e o que não deveria, mais ainda, a lei no Antigo Testamento era mais do que não fazer. Então, a lei dizia, e esse jovem entendia isso, mas ele não estava entendendo que alguma coisa precisava ser feita. E é isso que o leva a essa indagação, a este questionamento existencial, esse questionamento espiritual. O que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus disse, se você tem sido um observador, você tem sido um exemplo de religioso, porque você está cumprindo os mandamentos, o não matarás, o não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama o teu próximo como ti mesmo. Você tem feito isso? Tenho. Então faz o seguinte, se desprenda dessas coisas, vende os teus bens, e então você terá um tesouro no céu, ou seja, em outras palavras, aí você poderá herdar a vida eterna. O que significa dizer que Jesus entendia que aquele jovem realmente ainda não havia herdado a vida eterna. E o resultado é esse. Tendo ouvido as palavras de Jesus, retirou-se triste. O texto de Hebreus, do Evangelho apócrifo de Hebreus, diz que depois que Jesus falou isso, o autor do Evangelho de Hebreus faz um comentário, diz que ele coçou a cabeça, falou, puxa vida, tem que deixar, eu tenho que vender o que eu tenho que me desprender das posses. E aí o texto lá de Hebreus conclui o mesmo que os evangelistas fizeram, diz que ele sai triste porque ele era dono de muitas posses. Mas achei interessante o autor lá do Evangelho apócrifo de Hebreus dizer que ele coçou a cabeça dizendo, mas eu tenho que fazer isso mesmo? Ele diz, tem que fazer. E ele sai triste. Mais uma vez William Barclay, que eu gosto muito, né? Ele diz assim, a essência da vida eterna não é a observação cuidadosa e calculada dos mandamentos, das regras e das normas. Não é apenas ser um observador da lei, um seguidor fiel ali dos mandamentos. A vida eterna se apoia em uma atitude generosa, amorosa e sacrificial para com o nosso próximo. Palavras de Jesus, ditas com outras palavras. Se queremos encontrar a vida eterna, assim como aquele jovem que estava ansioso por alcançá-la, se queremos encontrar a felicidade, a alegria, a satisfação, a paz de espírito e serenidade de coração, não encontraremos tentando encher uma folha de crédito com Deus, obedecendo seus mandamentos, regras e normas. Não é apenas isso. E ele acrescenta, nós a encontraremos se copiarmos a atitude de amor e preocupação por nosso próximo, que é isso que caracteriza Deus. O que é que Deus fez para com a humanidade? Percebendo que o ser humano não poderia fazer algo por ele mesmo, que trouxesse aquilo que ele havia perdido, Deus providencia algo, e Deus concede, tira algo dele, para dar para a humanidade. É isso que o William Barclay está falando.
É isso que caracteriza Deus. É isso que faz Deus, faz Deus ser quem Ele é. Um Deus que dá, um Deus que oferece, um Deus que sabe que os seus filhos, aqueles que foram criados por Ele, não podem fazer por eles mesmos aquilo que somente Ele, Deus, pode fazer. E Ele diz assim: porque seguir a Cristo e servir com graça e generosidade aos homens, por quem Cristo morreu, é fazer o mesmo que Deus fez por nós. Vimos que o jovem se afastou com um sentimento de desespero. Com sua cabeça, que tristeza, eu tenho que deixar, eu tenho que distribuir, eu tenho que dar aos pobres, para então seguir esse Jesus, e é assim que eu vou ter um tesouro no céu. Ele rechaçou o serviço, o desafio, melhor dizendo, porque ele tinha muitas posses. A sua tragédia, a tragédia daquele jovem, era que ele amava mais as coisas do que as pessoas, e ele deixou bem claro isso. Porque as palavras de Jesus você tem observado isso? Vai, vende agora, dá aos pobres, dá àqueles que necessitam, e então você terá um tesouro no céu. A tragédia era essa: amar mais as posses, os bens do que pessoas. E se amava também a si mesmo, era um jovem egoísta. Ele amava mais a si mesmo do que os outros. E qualquer que põe as coisas como mais importante do que as pessoas, e a si mesmo antes dos outros, está dando as costas, como diz William Barclay, a Jesus Cristo. Ou seja, está contrariando os ensinos de Jesus e contrariando até o próprio exemplo deixado por Jesus. Porque Jesus, em palavras, em ação, fez exatamente isso que ele está dizendo, para ser feito. Vimos aqui que esses mandamentos, irmãos, estão relacionados a uma questão negativa. O Antigo Testamento é não. O Novo Testamento, a graça. Faça. Lá é não, não faça. A graça, faça. E há esse contraste aqui entre aquilo que o jovem fazia. Ele não fazia, obedecendo os mandamentos, mas faltava fazer algo. O não ele estava cumprindo, mas faltava ele o fazer. E então, o que estava dizendo aquele homem era o seguinte: nunca em minha vida fiz mal a ninguém. Ou seja, aquele homem poderia estar dizendo isso para Jesus: eu não fiz nada, eu sou cumpridor. E isso ele estava cumprindo a lei, ele estava fazendo algo certo. Ele não era uma pessoa de repente má. Mas a verdadeira pergunta que deveria ser feita para ele: então, você não está fazendo. Você não está fazendo mal para ninguém, você está sendo um bom religioso. Mas o que é que você faz? Com todas as suas posses, com toda a sua riqueza, com tudo que você tivesse podido dar aos outros, que bem positivo você tem feito ao seu próximo? Até que ponto você se esforçou para ajudar, consolar e fortalecer os outros na medida em que poderia ter feito? Ser respeitável. E é isso que aquele jovem era, porque era um cumpridor da lei. Ele era uma pessoa respeitável, uma pessoa, e há um texto que diz lá dos evangelhos que ele era uma pessoa conhecida, uma pessoa do alto escalão da sociedade. Ele era uma pessoa respeitável. Entretanto, Jesus está dizendo: de nada adianta isso, é preciso mais. O cristianismo, irmãos, e a graça consiste em fazer coisas mais do que não fazer. Muitas vezes o cristão é conhecido pelo que não faz. Eu me lembro lá que o pessoal dizia: não pode beber, não pode jogar, né? Não pode isso, não pode aquilo. Já contei aqui uma história dita por um pastor, isso foi real. Um jovem vai a uma igreja e ele se encanta com aquela igreja e ele quer participar daquela igreja, ele quer ser batizado. E então o pastor chega para ele e fala: então senta aqui que nós vamos orientar você sobre o que você deve cumprir aqui para ser aceito na nossa igreja como membro. E o pastor ficou mais de hora falando: olha, aqui na nossa igreja não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, isso não pode fazer, você não pode vestir isso, não pode fazer, não pode. E o jovem de repente chega para ele e diz, no determinado: pastor, aliás, o que é que se pode fazer nessa igreja? A graça nos leva a pensar também nesse lado.
Não que, de repente, o cristão não deva fazer. Não, não, tem coisas que nós não devemos. Mas é preciso que nós entendamos que a graça nos ensina a fazer. É isso que Jesus está dizendo. Olha, o não você já está fazendo. Agora você precisa fazer algo. E o que você precisa fazer é se desprenda do que você possui, do que te possui, para que você possa, então, herdar a vida eterna. Há uma coisa também interessante no texto. Pelo que nós percebemos, o jovem era possuído pelas posses, ou seja, não era ele que tinha as posses, mas eram as posses que eu tinha. E aí nós nos lembramos de um texto maravilhoso no Novo Testamento, onde Paulo fala sobre a questão da riqueza, onde ele diz, você está contente em toda e qualquer situação, e o apóstolo Paulo nos ensina sobre o amor ao dinheiro, a raiz de todos os males. Esse jovem, ele estava amando as coisas, amando a posse, amando o dinheiro. Ele não usava o dinheiro, ele era usado pelas suas posses, pelos seus bens. Ao invés de possuir, ele era possuído. Ao invés de presidir, de gerir, de usar o dinheiro, ele era usado pelo dinheiro. É isso que nós percebemos, porque ele sai triste. Poxa, eu tenho feito tudo aquilo que a lei diz para não fazer, ou seja, eu cumpro a lei, mas ainda me falta isso. Nós não sabemos o resultado final, mas o que nós percebemos é que aquele jovem não aceitou o que Jesus dizia. O jovem era um ótimo religioso, um cumpridor da lei. Faltava-lhe, entretanto, generosidade, desprendimento, altruísmo, solidariedade e prática. A lei ensinava sobre o que não fazer, faltava a ele aprender sobre o que fazer. O Evangelho só ensina sobre o que fazer. O Evangelho pregado por Jesus nos ensina o que fazer. E é interessante que, embora Jesus tenha falado sobre 4 coisas para não fazer, e somente Mateus acrescenta, amarás o teu próximo como a ti mesmo, Jesus fala 2 coisas positivas. Honra teu pai e tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, Jesus mostra, você está cumprindo, você deve cumprir esse que não faz, e esses 2 aqui que faz. Mas o jovem só entendia o que não devia ser feito. E aqui nós temos um Jesus que, diante da pergunta daquele jovem, lança a ele um desafio. Jesus o confronta, e mais do que confrontar com algo, Jesus está fazendo com que ele confronte com ele mesmo. É um grande desafio. Saia dessa responsabilidade moral, você está apegado a ela. Pare de ver a bondade como algo que consiste em apenas não fazer as coisas. Tome a si mesmo, tome tudo que você tem, entregue as suas posses aos outros, se desprenda, não esteja preso às coisas. Então você encontrará a verdadeira felicidade, e então você dará a vida eterna, não apenas nesse tempo, mas também na eternidade. Irmãos, nós temos aqui diante de nós esse texto, como dissemos, ele é muito conhecido, e é algo que nos faz pensar que Jesus está falando sobre a religião. Muitas vezes, ela pode preencher algo que o homem, o ser humano, busca, mas não faz por completo. Esse jovem demonstra muitos do nosso tempo que buscam nas coisas a sua realização, e buscam até mesmo na religião algo que de repente não os satisfaz. As pessoas estão à semelhança desse jovem também à procura da vida eterna, querem essa vida eterna, mas acham que de repente a religião pode levá-las àquilo que elas desejam. Não. Sobre a riqueza, mais uma vez falando sobre ela, é preciso que entendamos que o que Jesus está dizendo a esse jovem é que ele verdadeiramente seria rico se ele demonstrasse que era alguém que se desprendia e que não estava preso às coisas materiais.
a verdadeira riqueza. E eu creio que nós precisamos entender nos nossos dias, quando de repente nós ouvimos falar muito sobre a prosperidade como algo relacionado às coisas, aos bens que Deus pode nos conceder. Já falamos aqui outras vezes, tem aí uma filosofia, uma teoria, que muitas pessoas chamam de teologia, de que você é abençoado quando Deus lhe concede, você é alguém que é consagrado pelo fato de Deus dar aquilo que você busca. E Deus faz. Deus nos dá aquilo que nós necessitamos e precisamos. Mas muitas vezes nós vamos ter muitas pessoas ricas de bens materiais, vivendo uma grande pobreza. E talvez vejamos muitas pessoas pobres de coisas materiais vivendo uma grande riqueza. E o Evangelho faz isso. Somente o Evangelho é capaz de fazer isso. Tornar alguém que de repente é privado de coisas materiais, mas seja uma pessoa rica, em generosidade, em solidariedade, a prática do bem às pessoas. E é isso que Jesus está dizendo: se desprenda, faça algo em favor daqueles que necessitam. Eu acho interessante o Evangelho, irmãos, que ele nos faz olhar a espiritualidade cristã como algo pleno, que a gente não divide em caixinhas, dizendo: eu sou um cumpridor da lei, eu sou uma pessoa observadora, eu não faço um monte de coisas, eu sou diferente dos que não se denominam cristãos, e então eu estou numa condição melhor, eu sou uma pessoa consagrada espiritual. E Jesus está dizendo: não é isso que torna você uma pessoa que é caracterizada ponto de poder, de repente, herdar a vida eterna. O que Jesus está mostrando aqui, você fala: então espera um pouquinho, pastor, então aí fazer boas obras levam então a pessoa a esse lugar aí, esse alcance, ou faz alcançar a vida eterna? Não, Jesus não está dizendo isso. O que Jesus está revelando aqui, mais uma vez, abordando essa questão, é a graça. Ou seja, aquele jovem achava que de repente, se ele cumprisse, porque ele diz: o que é que eu tenho que fazer para herdar? Na verdade, ele não precisava fazer nada, ele precisava se desfazer. Ele estava fazendo, o que precisava era desfazer, se desfazer de algo que o prendia, que o aprisionava. Ele não havia entendido a graça que Jesus estava distribuindo através da sua própria vida, dos seus ensinos, dos seus exemplos. Ele não estava entendendo. E ele achava que faltava alguma coisa, se ele cumprisse algo que de repente aquele mestre, muito conhecido, e é interessante que ele devia conhecer muito sobre Jesus, porque ele faz uma pergunta muito séria. Jesus era considerado por muitos como um rabino, como um mestre, e ele vai lá e procura: mestre, ou seja, esse cara pode me ajudar, essa pessoa pode me ajudar, essa pessoa pode me ajudar, então eu vou até ele. E Jesus coloca ele diante dele mesmo. Jesus confronta o jovem com ele mesmo, porque ele está dizendo: você não está entendendo, não é pelo que você faz, ou até mesmo pelo que deixa de fazer, que você vai herdar. A graça, ela está relacionada a outras coisas, mas agora, como participante da graça, como alguém que entende que as coisas não são da forma como você pensa que você vai herdar essa vida eterna. Que a gente possa aprender sobre esse texto, que a verdadeira riqueza, segundo o Evangelho, não está atrelada às coisas, aos bens materiais, mas está conforme a vida que temos e conforme a nossa relação com Deus, que nos leva a uma busca de uma perfeita relação com o nosso próximo, com o nosso semelhante. É isso que Jesus está dizendo. As coisas estão impedindo, as posses estão impedindo você de olhar a vida como ela deve ser observada, como ela deve ser olhada, como ela deve ser vista, melhor dizendo. Você não está vivendo plenamente porque falta-lhe algo. E somente a graça, somente a compreensão da graça é que nos faz percebermos que, de repente, olharmos o outro, vendo as suas necessidades e buscando ajudar aqueles que necessitam, nós estaremos, sim, sendo prósperos, sendo verdadeiramente ricos. No nosso tempo, a riqueza está atrelada às posses, mas talvez deveríamos usar essa palavra de uma outra forma, em buscar riquezas lá do interior da nossa vida. A riqueza, nesse sentido, ela não vem de fora nos trazendo benefícios, mas é algo que a gente tira da gente e dá para o outro.
Jesus está mostrando, mais uma vez, que o Evangelho não é algo que vem de fora para dentro, mas é que sai de dentro para fora. E o Evangelho faz distribuir, o Evangelho faz partilhar. É isso que Jesus está ensinando àquele jovem. Riquezas. Disse alguém o seguinte: essa história de que o dinheiro não dá felicidade é um boato espalhado pelos ricos, para que os pobres não tenham muita inveja deles. Alguém falou isso sobre a riqueza. Achei interessante o pensamento de Dom Helder Câmara. Ele disse: o verdadeiro cristianismo rejeita a ideia de que uns nascem pobres e outros ricos. O que os pobres devem atribuir à sua pobreza, e que os pobres devem atribuir à sua pobreza à vontade de Deus. Vou repetir, que eu achei interessante. O verdadeiro cristianismo rejeita a ideia de que nascem pobres e outros ricos. E que os pobres devem atribuir essa pobreza, essa condição de pobreza, à vontade de Deus quis assim, então, serei sempre pobre. O Henry Ford disse uma vez o seguinte: não nos tornamos ricos graças ao que ganhamos, mas com o que não gastamos. Alguns pensadores da antiguidade disseram sobre a riqueza o seguinte: queres ser rico? Pois não te preocupes em aumentar os teus bens, mas sim em diminuir a tua cobiça. Epicuro. Confúcio. Aquele que mais estima o ouro do que a virtude, há de perder a ambos, tanto o ouro como a virtude. Arthur Schopenhauer disse uma frase interessante: a riqueza é como a água salgada. Quanto mais se bebe, mais sede se tem. Palavras sábias. Um pastor chamado Paul Oldcraft disse: Cristo não é contra o homem ganhar dinheiro, mas contra o dinheiro ganhando o homem. É exatamente isso que o texto nos coloca. O dinheiro ganhou aquele jovem, as riquezas ganhou aquele jovem. E Crisóstomo, um outro pensador agora: o homem rico não é o que possui muito, mas o que distribui muito. Eu creio que o cristianismo, o Evangelho, nos faz perceber essa perspectiva da riqueza segundo o Evangelho. Uma pessoa pode, como nós dissemos, ser muito rica, mas ao mesmo tempo muito pobre. E uma pessoa pode ser pobre, mas ao mesmo tempo ser muito rica. Vai depender de como ela usa aquilo que Deus deu a ela. João Calvino, e algo da teologia reformada, nos faz perceber mais ou menos o seguinte: vou simplificar aqui, que Deus concede sim riquezas, mas é preciso que as pessoas que a recebem entendam que essa riqueza deve ser usada, os bens devem ser usados para o benefício próprio da sua família, mas também das demais pessoas. Calvino entendia que, de repente, quando a gente é abençoado, a gente tem que ser abençoador, e a gente tem que usar a nossa espiritualidade, a nossa fé, a nossa tradição religiosa, a nossa crença, o nosso cristianismo, a nosso favor, quando nós somos beneficiados pelas coisas materiais dadas por Deus, mas é preciso que entendamos que nós também precisamos distribuí-las, partilhá-las. E esses pensadores, de alguma forma, e até não cristãos, nos ajudam a entender. Alguns, de uma forma irônica, falam sobre a riqueza, mas nos fazem perceber exatamente isso, e que, de repente, e eu me baseio no Evangelho, não no que eles disseram, mas as palavras que eles disseram, alguns aqui, estão em sintonia com o que Jesus ensinou àquele jovem. Que Deus nos ajude, e que você possa se perceber, se você é uma pessoa que, de repente, pratica isso que Jesus fez, faz algo de bom. E talvez você não precise aqui, de repente, entender, mas o que o pastor está dizendo é que eu vou ter que agora vender a minha propriedade, aquele carro que eu... Não, não é isso. Mas o princípio é que tem que ser buscado. De repente, aquele jovem poderia, até com os bens dele, produzir mais bens para poder ajudar pessoas. Mas ele não queria fazer. Os bens o possuíam. Ele não possuía os bens, ele era possuído pelo que ele tinha. E às vezes, mesmo não tendo, irmãos, mesmo não tendo como outros têm, ou que tem muito, de repente, o que não tem se torna escravo pelo fato de desejar ter o que os outros têm.
Jesus não nos ensina também a sermos passivos e esperarmos as coisas cair do céu, que elas caiam do céu. Não é isso. Mas é preciso, como vimos aqui, Jesus não é contra ninguém a ganhar e, de repente, ser bem-sucedido financeiramente. Mas o que é que você vai fazer com esse benefício que você recebeu? Com essa bênção que você diz que recebeu de Deus? Aí Calvino novamente. Se você foi abençoado, abençoe. E a gente não precisa, de repente, ter tanta coisa para ser um abençoador ou uma abençoadora. Basta a gente, de repente, partilhar algo que alguém necessita. É isso que Jesus ensina. E a gente pode ser rico. Você já percebeu que, de repente, um ato que beneficia alguém faz bem mais a você do que quem recebeu o bem? Não é uma questão de orgulho, mas a prática do bem. E é isso que Jesus está dizendo. Olha, pratica, você tem a lei, você tem agora o cumprimento, sim, você tem cumprido, mas pratica, que esses ensinos, que essas regras não te aprisionem à religião, mas que você entenda que o espírito da lei é esse, é você se desprender, é você partilhar, é você servir aqueles que necessitam. E de repente você pode ser uma pessoa muito rica. E de repente, um tempo que faz a gente correr atrás das coisas, atrás do sucesso, até mesmo financeiro, e o cristianismo, o evangelho não ensina a gente a não buscar isso. Você pode melhorar as suas condições e desejar até ganhar mais, e até lutar diante do sistema para condições melhores, salariais, mas nós não estamos falando sobre isso, estamos falando sobre que de repente você pode, mesmo porque você tem e possui, ser uma pessoa muito, muito, muito realizada. Se você beneficiar, e talvez o benefício não seja com relação a coisas que a gente deva entregar para alguém, mesmo sendo coisas materiais, mas uma coisa que está faltando muito nos nossos dias é a solidariedade. De repente são os nossos ouvidos, de repente são os nossos ombros, de repente são um estender a mão para alguém, talvez não seja dinheiro, e eu creio que muitas vezes as pessoas com quem eu tenho partilhado, mais do que necessidade de dinheiro, elas estão necessitadas de outras coisas que a gente também deveria entregar a elas. Um pouco do nosso tempo, um pouco da nossa atenção. Às vezes o tempo nos faz hoje muito isolados, mesmo tendo vizinhos, a gente não sabe as condições deles, nem os nomes nós sabemos. Mas o Evangelho deve nos levar a pensar, como Jesus está dizendo, pensa no outro. Tudo bem, você já tem, possui, mas agora, e o outro? O que você tem feito em relação ao outro? O Evangelho nos faz olhar para esse outro, da forma como Jesus olhou toda a humanidade, olhou para mim e olhou para você. Por isso que ele se entregou. Uma demonstração de amor de Jesus foi entrega, foi sair dele mesmo e se doar para os outros. Que a gente possa entender isso, e nos mínimos detalhes, não precisa ser grande coisa, mas de repente dar o nosso tempo. Vou bater nessa tecla de novo. Falta-nos muitas vezes a sensibilidade em relação ao que os outros estão passando, ao que os outros estão necessitando. E esse jovem, através desse acontecimento, é colocado diante dele mesmo. Saia de você. E não deixe que as coisas te prendam. Mostre desprendimento. Mostre que você vê o outro como você quer ser visto também. Mostre que você ama o próximo como você mesmo se ama. Que Deus nos ajude, irmãos, e que a espiritualidade cristã nos faça perceber isso. Que muitas vezes uma pessoa pode ser muito rica de bens materiais, mas muito pobre de coisas essenciais. E às vezes um pobre de tantas coisas materiais pode ser muito rico nas essenciais. Deus nos ajude, que nós entendamos que o Evangelho nos faz, de repente, entender como nós podemos ser prósperos e verdadeiramente ricos. Deus nos ajude.